Fala, meu amigo concurseiro, seja muito bem-vindo ao melhor curso de língua portuguesa que você já teve na sua vida. Eu sou o professor Willer Lira, sou professor de língua portuguesa já há algum tempo e eu sei que com esse tempo que eu tenho de sala de aula, de prova, de aprovação e tudo mais, eu sei que eu posso te ajudar nessa tão árdua missão que é a sua aprovação. Português normalmente é um problema para muita gente. Eu sei disso, eu sei o quanto que eu ralei para aprender o que eu sei hoje. Mas eu estou aqui disposto a mostrar a vocês a língua portuguesa para concurso público de uma maneira que você nunca viu. Simples, objetiva, direta, útil e tudo que você precisa, tá bom? Beleza. É o seguinte, esse curso começa com algo muito interessante e eu quero que você aprenda a fazer isso desde já. Tá? A primeira aula não é uma aula de português, é uma aula de posicionamento. Você vai aprender a se colocar dentro do concurso público. Toda vez que você tiver que fazer qualquer prova que seja, você precisa saber jogar as regras do jogo, beleza? Você tem que saber das regras. E eu te falo, todo concurso público tem um edital. E o edital dita as regras, beleza? Então você precisa estar pronto para isso. Você precisa olhar para o edital sempre e falar assim, pô, esse assunto aqui eu tenho que saber. E outra coisa, você precisa conhecer a banca, beleza? Porque existem bancas que cobram mais determinado assunto, outras bancas nem tanto, beleza? E você precisa saber disso, combinado? Beleza. Então, assim, antes de eu começar a destrinchar esse edital que aparece aqui no fundo, eu quero que vocês aprendam mais uma coisinha. Primeiro, tem que saber jogar o jogo. Combinado? Beleza. Outra coisa. Esse curso aqui, pessoal, obviamente, ele vai te ajudar a aprender português, a usar português na tua vida. Vai ajudar, tá bom? Mas eu vou falar aqui muito sério, olhando no seu olho agora. Eu não me importo com o que você vai fazer na sua vida com relação à língua portuguesa. Se você quiser, depois dessa aula, olhar para alguém que você gosta e falar assim, olha, nós vai passar. Eu vou concordar, porque não me interessa se você fala errado, não me interessa se você escreve errado, tá bom? No seu WhatsApp, não me interessa. O que me interessa é que você saiba acertar questões. Se você souber acertar questões, irmão, um abraço, você será aprovado, beleza? E você sabe, se você está aqui assistindo a este curso de língua portuguesa comigo, você sabe o quanto que gramática, que português é determinante para a aprovação de qualquer pessoa no concurso público. Muito, beleza? Então, o meu objetivo, desde já, é fazer com que você acerte questões. Ponto. É claro que, se você souber utilizar de uma maneira correta tudo que eu tenho para te passar, irmão, você vai virar um monstro, você vai virar um Machado de Assis, tá ligado? É isso. Então é isso, gente. Dado esse início aqui com vocês, agora eu trago uma informação importante e eu vou, inclusive, ficar menorzinho, que é assim como vocês estarão me vendo na grande maioria das vezes. Eu vou ficar ali no cantinho, porque o principal é o que eu vou escrever, é o que vai aparecer no slide, tá bom? Lembrando que vocês têm todo esse material disponível aí na plataforma. Baixem, imprimam, enfim, usem, abusem e rabisquem esse material, porque é seu e foi feito com muito carinho, tá bom? Bem, o que eu tenho para falar para vocês desta primeira aula é o seguinte. Você, ao analisar o seu edital, você vai sempre se deparar com algo nisso daí. Esse, em especial, é um edital de uma banca que muitos de vocês que estão aqui agora querem um dia passar no concurso da Banca CESP. Esse é da Banca CESP. Mas fala, Willer, e se for outra banca? Preste atenção no que eu vou te mostrar a partir de agora. Você precisa entender o que está escrito aí, tá bom? Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque tem muita gente que quer uma fórmula mágica. Vou falar hoje, na nossa primeira aula, na nossa aula 0. Não existe fórmula mágica. A fórmula para o seu sucesso é você estudar, irmão. Bota a bunda na porra da cadeira e estuda, entendeu?
Você precisa ter foco, você precisa ter disciplina, você precisa querer que aquilo aconteça. Você precisa olhar lá na frente e falar assim, caramba, eu vou ser concursado. Se o seu plano é carreira policial, você tem que olhar um cara fardado na rua e falar assim, um dia eu vou estar fardado. Mas você precisa passar por isso. E não me venha com aquela historinha de que, pô, mas pra que eu tenho que saber o que é um objeto direto se eu quero ser polícia? Tem que saber para passar na prova, senão nunca vai ser, irmão. Ponto. Quer motivo melhor do que esse? Tá bom? Agora, preste atenção numa coisa. Quando você se deparar com um edital como esse, você vai olhar e falar assim, ah, professor, só tem 6 itens. Olha aí, ó, até o 6.4 matou. Irmãozinho, isso daí é só tudo o que você já viu na vida com relação à língua portuguesa. Só tudo, tudo. Entendeu? Tipo assim, sabe, ensino fundamental, ensino médio, tá tudo aí. Só que, obviamente, os caras colocam de uma maneira um pouco mais condensada para poder mostrar para vocês. Ô, pessoal, tem edital, por exemplo, vou começar a arriscar aqui para vocês. Tem edital, por exemplo, e vocês vão me ver falar muito nessa parada aqui, ó, que os caras fazem só assim, gente, ó. Ó lá, vou riscar aqui para vocês já entenderem como que vai ser toda a dinâmica do nosso curso. Os caras colocam assim, ó, o edital tem morfologia e sintaxe. Tá aí, ó. Os caras colocam às vezes no edital só isso, só vai ter morfologia e sintaxe. Meu irmão, é tudo. A única coisa que a gente pode tirar aqui é ortografia, mas o resto, tudo tá aí, entendeu? Só que pensa comigo agora numa coisa. Eu vou colocar o terceiro aqui, ó, vou colocar bem aqui ortografia, só pra gente entender quais são os 3 grandes grupos que você precisa dominar para ir bem, tá bom? E quando eu falo assim dominar, gente, é porque assim, existem conteúdos que vocês vão notar que com algumas provas que forem feitas, vocês vão perceber assim, cara, esse conteúdo não costuma cair tanto, só que ele é fácil. Então assim, não custa nada você bater o olho lá, resolver algumas questões, treinar um pouquinho, e aí assim, olha o que eu falei, começar a querer usar no seu dia a dia, porque isso vai te ajudar, mas eu repito, pouco me importa. Se um dia você quiser conversar comigo, eu não vou te julgar se você escrever qualquer merda errada, não tô nem aí, entendeu? Porque o que eu quero é que você saiba acertar a questão, tá bom? Beleza. Então assim, ó, esses 3 grupos que eu acabei de colocar aqui, ó, ortografia, morfologia e sintaxe, são os 3 grandes grupos que toda gramática tem, tá bom? Então assim, qual é a sequência, Willer? Coloquei aqui meio bagunçado, mas vocês vão entender. A ortografia é sempre o primeiro grupo, beleza? Aqui, olha só isso aqui, cara. Olha só a gente comparando com o edital acima. Aqui, a gente aprende sobre a tal ortografia oficial, que isso envolve um novo acordo ortográfico, e por tabela faz com que você aprenda sobre acentuação gráfica, que você saiba o que é um prefixo, um sufixo, sabe por que o hífen foi utilizado. Essa é a parte, tá bom? Inclusive, eu já posso até falar para vocês assim, ó. Pelo amor de Deus, se você é daquelas pessoas que fala assim, ah, eu só preciso ver português só para eu ver esses negócios do novo acordo que mudou. Se você falar isso, gente, você nunca passou em nenhuma prova, que pena. Porque assim, se você falar isso é porque você não sabe nada de português, entendeu? Porque não é só uma mudancinha. Gente, o novo acordo ortográfico é algo tão pequeno que não influencia no restante, entendeu? E poucas vezes isso vai cair na sua prova, de verdade, de verdade. Então assim, normalmente o que você não sabe é morfologia, que é o grande problema de todo mundo, e sintaxe por tabela, porque assim, sem morfologia, que é a base, a parte sintática vai por água abaixo, não tem para onde correr, tá bom? Então vejam, esse primeiro ponto ali, o item 3, antes da gente falar dos outros, mas o item 3, quando ele falou domínio da ortografia oficial, ele colocou tudo isso aí dentro, irmão. Ele colocou pra gente acentuação, ele colocou uso do hífen, colocou prefixo, sufixo, processo de formação de palavras, até criar as palavras, tudo bem? E quando ele fala em criar palavras, aí sim, as palavras foram criadas e a gente achou a morfologia. William, o que é isso então? É tipo assim, ó, pensa, a morfologia
envolve as classes de palavras. Existem 10 classes: substantivo, artigo, pronome, preposição, verbo. Você tem que conhecer cada uma delas, tá bom? Você precisa olhar para uma frase e saber assim, olha, essa frase aqui eu tenho um verbo, eu tenho um artigo aqui, eu tenho uma preposição. Esse é o primeiro grande desafio que vocês vão encontrar, mas a gente vai trabalhar isso com muito carinho, tá bom? Você tem que saber, beleza? Tem que saber, não tem pra onde correr. Então, você tem que conhecer a classe. Sabe por quê, gente? Porque assim, ó, como é que eu vou te ensinar o que é sujeito, o que é objeto direto, que são funções, se você não sabe o que são as palavras? Eu gosto muito dessa analogia que eu sempre falo em sala de aula, que é assim, ó. A morfologia mostra o que as palavras são. A sintaxe, que é esse outro grupo aqui, mostra o que as palavras fazem. É mais ou menos isso. Se a gente fosse voltar a fazer uma comparação com a biologia, eu poderia dizer para vocês que na morfologia nós teríamos a anatomia, dizer assim, tá? E a sintaxe, a fisiologia, como que os órgãos funcionam. Então eu tenho que conhecer sintaxe. Sabe por quê, gente? Porque todos os assuntos que são os mais legais, eles vêm por tabela. William, do que você está falando? Cara, se você não sabe sintaxe, você não sabe vírgula, você não sabe crase, você não sabe concordância, e assim, não sabe regência, são os assuntos mais legais. William, é isso que cai na prova? É. Então, William, deixa eu ver se eu estou entendendo. Esses assuntos mais legais, concordância, regência, pontuação, eles já vão aparecer na próxima aula? Claro que não, pô. Claro que não. Ah, como eu queria, porque é o assunto legal, eu gosto. Mas eu tenho que deixar isso para ser a cereja do bolo. Sabe por quê? Porque se você não tiver um conhecimento básico antes, não vai sustentar. Você não vai entender o porquê da crase ter aparecido, não vai entender o porquê da vírgula ter aparecido. Tudo é recurso sintático. Só que volta comigo, nós estamos construindo uma casinha e aos poucos a gente vai colocando tijolinho por tijolinho, tá bom? Vamos continuar olhando. Ele falou no item 4, ó, domínio dos mecanismos de coesão textual. Isso aqui, pessoal, ó, quando ele fala nisso, provavelmente ele está pedindo que você estude conjunção, que você estude pronome. São dois grandes mecanismos de coesão textual. Tá bom? E aí eu posso mostrar para vocês que é verdade, porque ele continua, ó, emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição. Conector é conjunção, preposição, de outros elementos de sequenciação. William, mas o que seria isso de referenciação, de substituição? Pronome faz isso. Quer ver uma coisa? Olha só, se eu falar para vocês assim, ó, se liga no que eu vou falar. Meu cachorro é muito danado. Ontem, quando eu cheguei à minha casa, ele havia comido todas as plantas. Vocês perceberam que eu não falei meu cachorro na segunda frase? Eu vou repetir a frase. Ó. O meu cachorro é muito danado. Ontem, quando eu cheguei à minha casa, ele, um elemento de referenciação. Se eu perguntar quem é ele que comeu todas as plantas, você vai saber. Que é quem? O cachorro. Porque há um elemento que aponta, que substitui uma informação, que faz essa referência. As bancas amam esse tipo de assunto e acredite, pessoal, não é bobo, cai demais. E as pessoas não querem enxergar que é gramática. Os caras olham para a prova, para uma questão como essa e falam assim, cara, isso é uma questão de interpretar. A gente vai ver que não tem nada a ver, pessoal. Não é uma questão de interpretação, isso é uma questão de gramática pura. Beleza? Continuar aqui com vocês. Ó, emprego dos tempos e modos verbais. Cara, tempo e modo verbal é um assunto tão legal, tão gostoso de se estudar. Porque assim, ó, quando você percebe o que está acontecendo, vocês vão perceber isso aqui no nosso curso. O teu olho vai brilhar assim, tu vai falar, caralho, que assunto sensacional, pô. Porque agora eu entendo. E na época da escola, a tia Doris Cleide fez o favor de tornar esse assunto complicado. Então, assim, não se preocupe. Acho que uma das aulas mais legais que eu tenho é a aula de tempos e modos verbais. Fiquem tranquilos com isso. Domínio da estrutura morfossintática. Eles falam, William, o que é isso aí? Então, é nesse momento que eu te falo. Os caras gostam de fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui numa outra cor para mostrar para vocês. Eles gostam de juntar morfologia e sintaxe numa questão só. William, tem como isso? Tem. Tem. Ele pode, ora, perguntar qual é a classe, ora, perguntar qual é a função. Simples assim. Entendeu? Então, assim, o que você tem que saber é, pô, como é que o período se organiza? Por que existem as orações dentro do período? Então, assim, tudo isso vai ser explicado. Tá? Emprego das classes de palavras, morfologia, tá bom? E você percebe que parece que quando ele monta o edital, ele sai jogando assim, ó, ele não faz questão de colocar numa sequência bonitinha, ele só joga assim, entendeu? E você tem que saber que para qualquer prova que você tiver que fazer, a partir de hoje,
seja de nível médio, de nível superior, de nível fundamental, irmão, segue isso daqui que eu tô te ensinando, tá? Eu vou te passar a receita do bolo, entendeu? Você, a partir de agora, tem a obrigação de falar assim, cara, eu sou aluno do Willer, tem que ter vergonha na minha cara, eu tenho que acertar essas questões aqui, entendeu? O meu objetivo aqui, irmãos, meu objetivo aqui não é fazer com que você saia do zero, de não acertar nenhuma questão, para de 10 você acertar duas, não. Não, é para você ter vergonha na sua cara. Eu estou fazendo um curso para você que está partindo do zero, mas é para acertar 10 de 10, tá entendendo? Porque todo o conteúdo de qualquer prova que você venha fazer na sua vida vai estar aqui nesse curso, tá bom? Beleza. Continuar aqui, ó. Coordenação, subordinação. Cara, assunto muito legal. Difícil? É, porque tem muita coisa. E é muito detalhe, muito link, entendeu? Mas é muito legal você aprender sobre subordinação, sobre coordenação. E isso daqui já é período composto, tá? A gente vê todas as funções do período simples, vê tudo sobre período composto, tá bom? Aí percebe, olha só o que ele faz. Emprego dos sinais de pontuação. Depois de tudo, a gente vê o que é a vírgula, por que o ponto e vírgula aparece, por que usa travessão, por que tem parênteses, entendeu? As bancas, cara, ó, gostam de perguntar o porquê das coisas, tá me entendendo? Tipo assim, é muito... Por exemplo, tem muita gente já... Cara, eu vou usar um exemplo que eu vi outro dia numa aula, e o camarada falou assim, foi numa live, não era uma aula, o cara falou assim, olha, tem muita coisa de português que você só sabe porque sabe. E eu não vou tirar isso de você, eu vou melhorar isso em você. Entendeu? Sabe por quê? Ó? Porque, pensa comigo, você gosta muito de ler um blog de um famosíssimo cardiologista. E o cara escreve bem, e certo. Eu te pergunto, você acha real que esse cardiologista, que é um cara inteligente, afinal de contas, porra, o currículo deve ser invejável, né? Você acha mesmo que quando ele escreve, ele pensa em todas as regras de português ao mesmo tempo? Não, pô. Ele escreve certo porque ele está acostumado a fazer o certo, entendeu? Agora, você não pode ser assim na prova, porque o avaliador, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te perguntar assim, ó, por que aquela vírgula tá ali? Entendeu? Mesmo você sabendo, cara, eu sabia que tinha que ter uma vírgula aqui, mas você tem que saber por quê, entendeu? Ah, William, o acento, a acentuação gráfica, pô, tem um acento ali, mas por que aquele acento está lá? Você tem que saber. As bancas não vão te perguntar se tem acento ou não. Ele vai perguntar por quê. Entendeu? E assim vai. Concordância verbal e nominal, assunto sensacional também. E assim, um dos assuntos que faz com que você demonstre que sabe português. Entendeu? E é bem legal, vocês vão ver no dia. Regência verbal tem tudo a ver com crase, tá? Então é um assunto completamente interligado, a gente vai falar sobre isso. Colocação pronominal é um assunto que cai muito em prova, muito, entendeu? Assim, despenca. Qualquer banca ama colocar o assunto colocação pronominal, ama, entendeu? Então você precisa conhecer o assunto colocação pronominal. Você que é próclise, mesóclise, ênclise, tem muito a ver com o nosso dia a dia e é um assunto interessante, tá? Agora, olha esse item 6 aqui, galera. Reescritura de parágrafo e de frase e parágrafos do texto. Cara, aqui, em especial a Banca CESP, como eu já falei, isso daqui é uma cópia de um edital da Banca CESP. Cara, se tem uma coisa que é certo, é que numa prova CESP vai cair uma questão sobre reescritura. Uma não, mais de uma. Entendeu? E como é que é uma reescritura? Ele pega um trecho, um parágrafo, um período, uma frase e pergunta, e se eu escrever desse jeito, fica certo igual? É isso. Aí tu vai ver, Will, e o que ele muda de uma para outra? Cara, qualquer coisa. Esse assunto é com certeza o mais difícil. Sabe por quê? Porque você só consegue chegar a uma questão de reescritura se você souber só tudo antes. Porque o cara pode trocar só uma vírgula, o cara pode colocar um acento onde não devia, pode colocar, sei lá, uma concordância inadequada, uma regência errada. Você tem que ter a atenção de perceber, cara, mudou ou não mudou? E aí, irmão, só conhecendo toda a gramática para acertar uma questão como essa, tá? E aí, Willy, quando ele fala de significação, aqui é um ponto que eu vou contar para vocês. O nosso curso não abrange, e eu vou explicar por quê. Porque aqui a gente vai trabalhar gramática. E quando eu falo de significação de palavras, eu estou falando do seu vocabulário. Então a dica que eu dou para você hoje é, passe a ler mais.
Mas quando eu falo de ler mais, não estou falando de você ficar mais 2 horas no WhatsApp no seu dia a dia, não. É ler, pô. Pega um livro, pega uma revista. Ouse ser melhor, tá? Pega um livro, mesmo que ele tenha uma linguagem rebuscada. Rebuscada quer dizer difícil de compreender. Pega esse livro e tenta entender. Um cara escreveu, não é possível que você não possa entender, entendeu? É isso, cara, sabe? É aquela coisa de você olhar e falar assim, cara, como que eu não entendo essa merda aqui? Entendeu? E você tem que entender, cara. Will, e se eu não entender alguma palavra? Google, irmão, dicionário, entendeu? Usa esses recursos que estão ali do teu lado. Com certeza você vai evoluir, com certeza. Mas antes de tudo, você precisa querer melhorar. Senão, não vai. Entendeu? Eu gosto de dizer muito assim, ó, que a gente não sabia nem andar, pô, quando nasceu. Hoje você até corre, pô. Então, assim, é claro que a necessidade faz isso. Então, coloca português como uma necessidade, pô. Veste essa camisa e faz assim, cara, eu vou aprender porque eu vou mudar minha vida, eu vou passar no concurso público. Sacou? É isso. É isso. Então, assim, significação de palavras é vocabulário. Você precisa ler mais. Tá bom? Beleza. Precisa conhecer palavras. E aí é isso. Ele pode substituir uma palavra por outra e você fala, caramba, será que eu conheço? E aí vai dar ruim. Tá bom? Aí sobre essa reorganização é a mesma coisa. E a reescrita falando sobre diferentes gêneros, né? Então, assim, gênero, pessoal, a gente volta aqui para essa parte inicial. Ó. Gênero e tipo de texto é um assunto que a gente vai ver lá no finalzinho. Lá no final do nosso curso, nós vamos falar sobre interpretação e compreensão, que é isso daqui, ó. E, obviamente, eu tenho que explicar sobre os tipos e os gêneros textuais. Aí você fala, professor, e o que é interpretação e compreensão? No momento certo, eu vou dar a diferença de um para o outro. Mas eu quero que vocês saibam desde já. Não existe uma prova de concurso público que seja só de interpretar, tá bom? E eu te falo, olha para esse edital que está aqui e me responde uma parada. Vocês acham mesmo que em toda a prova de concurso vai cair uma questão de crase só porque apareceu no edital? Não, pô, não. Não cai. Tem prova que não cai crase. Ponto. Tem prova que não cai pontuação. Não cai. Aí tu fala, William, pode ter alguma prova que não venha compreensão e interpretação? Pode. Só que isso não acontece, tá? Pelo menos uma questão de interpretação e compreensão sempre vem. Entendeu? Então é aqui que eu te falo. Quando eu falo que você precisa ler mais, que você precisa conhecer um pouco mais sobre como analisar um texto, é para que isso fique mais claro. Beleza? Acho que deu uma desfocada aqui. Show só. Opa! Aí, voltou. Então, assim, cara, tudo que a gente vai ver daqui pra frente é ortografia, nós vamos falar sobre acentuação, vamos falar sobre processo de formação de palavra, vamos falar sobre todas as classes, todas as funções, os tipos de orações, tipo de período, entendeu? Vamos falar sobre tipo de texto, sobre concordância, regência, crase, pontuação. Meu irmão, tem coisa pra gente estudar, beleza? Então, assim, ó, né? Vista-se de vencedor, queira aprender, que eu estou aqui colocando tudo o que eu sei à disposição para a sua evolução, beleza? Essa foi a nossa aula 0. E a partir da próxima aula, a gente já começa a falar sobre gramática e eu quero que caminhem comigo somente os vencedores. Tamo junto? Até a próxima. Valeu!